Olá, amigos. Eu sou José Carlos Lourenção. Eu tenho 81 anos de idade e sou nascido nessa cidade de Barra Bonita. Sou casado há 54 anos com a professora Cleide Arrado Lourenção. Dessa união, nós tivemos 3 filhos. O Kleber, o Everton, o Erickson, que nos deu 3 netos. Vitor, Maria Júlia, Pedro Henrique. Eu sou professor aposentado da rede estadual de ensino e, como eu sou professor de história, durante quase mais de 50 anos, desses 81 de Barra Bonita, eu passei dentro de sala de aula, lecionando para milhares e milhares de alunos. E, logicamente, depois de aposentado, a gente tem um sonho na vida para ser realizado. Esse sonho seria contar a história da minha cidade, da cidade onde eu nasci, para que pudesse passar para todas as outras gerações futuras. Eis uma coincidência dessa que a vida nos proporciona. Eu fui procurado pelo Luiz, diretor do ET, no qual a gente propõe a fazer um projeto para contar justamente a história desta cidade. Como tudo isso aconteceu, ou como tudo isso deu o seu início. Vamos lá então. Nós temos 2 pessoas que vieram da região de Campinas para Barra Bonita. Eram Major João Batista Pompeu e Nhonhô de Sales, que queriam fazer aqui em Barra Bonita, nessa grande extensão de terra que eles compraram, fazendas de café. Nessa imensidão de terra, eles dividiriam em pedaços e doariam para as famílias. E essas famílias que tocariam então essas fazendas, como nós tivemos na colonização do Brasil, na época das Sesmarias, na época das capitanias hereditárias. Muito bem. Até aí, tudo normal, tudo certo. Estávamos aqui. E acontece que, nessa época que eles chegaram, com essa ideia de formar as fazendas de café, o Brasil passava então por um período de abolição dos escravos. Os abolicionistas já tinham conseguido leis como a proibição do tráfico, a lei do ventre livre, que daria liberdade para os escravos nascidos a partir daquela data, a lei dos sexagenários, que dava liberdade para as pessoas que tinham mais de 60 anos, e, lógico, por fim, em 1888, a princesa Isabel assinou a lei definitivamente que acabou com o escravo, a Lei Áurea. O que tem isso a ver com a fundação da nossa cidade? Uma coisa muito importante. Quando eles chegaram aqui para a divisão das terras, qual seria a mão de obra, então, que ele colocaria nessas terras? Os escravos estavam livres. Não tinha, então, a mão de obra necessária para avançar com o seu projeto. A coincidência foi muito grande. Nessa época, a Itália passava uma recessão muito grande. A economia estava zerada. E o governo brasileiro e o governo italiano entraram em entendimento de trazer imigrantes italianos para o Brasil. O governo italiano daria o passaporte
um passe de terceira classe para quem viesse, num navio, naquele tempo era o transporte, e viriam para o Brasil fazer América. Como fazer América? Fazer América significa o seguinte, que corria na Itália um ditado que dizia que aqui no Brasil existiam árvores que davam pepitas de ouro. Nada mais é do que o nosso café. Então eles vinham para cá para fazer América. Vieram nos barcos. A travessia do Atlântico naquela época não são os transatlânticos de hoje, sim pequenos vapores. Aqueles vapores demoravam principalmente 30 dias para chegar aqui. Saíam de Gênova, chegavam em Santos, alguns já com triagem pronta já ia diretamente para os seus respectivos lugares e outros se aventuravam por aí, estavam procurando serviço. Muito bem. Os dois então ficaram sabendo, Major Pompeu e Nhonhô Salles ficaram sabendo, foram atrás das famílias para que essas famílias viessem para cá para trabalhar nas suas fazendas. Muito bem. De manhã, um saía de um lado, outro saía do outro lado, logicamente a cavalo, não tinha outro meio de transporte naquela época. E quando eu encontrava essas famílias, ele já explicava direitinho que eles iam dar um pedaço de terra. Nesse pedaço de terra eles iam proporcionar o modo de como eles iam plantar o café, dariam sustento para que fizesse então a sua moradia, fizesse o seu sítio. Muito bem. Mas aí chegava uma ocasião que eles perguntavam assim, mas onde fica isso? Significa que antigamente não existia um ponto de referência, estradas asfaltadas com placa, eram trilhos para carroça ou cavalo. Então, o que aconteceu foi a origem do nosso nome que nasceu aonde eu estou. Aqui aonde eu estou, perto aqui, lógico, não existia a ponte Campos Sales. E este rio aqui, este rio Tietê, aqui embaixo de nós está passando córrego, hoje ele está canalizado. Esse córrego entrava no Tietê e até na metade do rio era pedra, dava para ir a pé até na metade do rio. Então, ponto de referência foi esse. Vocês vão chegar até o rio Tietê e quando encontrar um córrego que desemboca no rio, numa pedreira muito grande, formando uma barra bonita. Essa barra bonita, então, começou sendo falado. Você procura aquela barra bonita, você procura aquela barra bonita. Foi justamente a origem do nosso nome, devido a esta barra aqui onde nós estamos. Hoje, logicamente, as pedras não aparecem mais, porque foi tudo represado por causa da usina hidrelétrica, por causa disso, por causa daquilo. Muito bem. E agora, os italianos já estão nas suas fazendas, nos seus sítios. Outras pessoas já tomaram conta do pequeno patrimônio que está sendo armado. Já tem até 4 ruas, que eles chamavam de quadrado. Essas 4 ruas, logicamente, hoje, são Major Pompeu, a Campos Sales, a Salvador de Toledo e a 1º de Março. Logicamente, naquele tempo não era com nome nenhum, não existia nome. Eles falavam que estavam dentro do quadrado. O quadrado evoluiu tanto que já tinha padaria, já tinha o seu açougue, já tinha a sua farmácia e já tinha até a sua venda. Tudo dentro do quadrado. A evolução foi tão grande que foi iluminado, o quadrado foi iluminado. Com energia elétrica, não existia. Foi iluminado com 12 lampiões de querosene. Esses lampiões de querosene tinham uma pessoa encarregada em acender e apagar, o lampioneiro. Esse lampioneiro, mais ou menos, numa tardezinha para a noite, acendia os lampiões e antes das 10 horas apagava. O mais interessante é o seguinte,
Muita gente que viveu nessa época e contou para mim que nas noites de lua cheia não acendia os lampiões, porque a claridade da lua era muito grande. Olha que romantismo! Eu gostaria de ter vivido nessa época. Muito romântico, por sinal. Agora, nós temos uma coisa. Todos aqueles que estão no sítio já têm a sua moradia, já têm o seu pomar, já têm a sua horta, já plantou o seu café, já vem para a cidade para fazer compra. Os que estão aqui na cidade com os serviços essenciais já estão tudo localizado, com os lampiões, com aquilo. Mas tem uma coisa que eu vou perguntar. Você nasce numa cidade, você cresce naquela cidade, você é formado naquela cidade. Por um motivo, vamos supor, de trabalho, você é obrigado a mudar dessa cidade para outra. Lógico, você vai sentir um impacto muito grande chegando na outra cidade. Você não tem mais aqueles mesmos amigos que você tem aqui. Você não tem mais aquele modo de viver que você tinha aqui. Você precisa de quê? De adaptar-se àquela outra cidade. Foi o que aconteceu com os italianos. Olha, 30 dias de viagem no Atlântico para atravessar tudo isso daqui. A Itália deixando lá atrás, chegando aqui. Para começar, um clima frio, gelado da Itália. Chega aqui com esse clima quente. Aquelas roupas pesadas que eles usavam, aquelas roupas de flanela, aquelas roupas, já não podiam mais ser usadas aqui. O modo de viver, os usos e costumes, e a comida era diferente. Tinha que ter uma certa adaptação da Itália para o Brasil. E o mais difícil de tudo que você sente é a saudade. Para matar a saudade não é fácil. Aí eles começaram a pensar: o que vamos fazer para que a gente possa fazer a nossa adaptação aqui nessa nova terra e matar a cidade da terra pátria que está bem longe? Primeira coisa que eles pensaram: a religião. A religião então foi justamente a parte prioritária que eles tiveram para que eles pudessem se adaptar aqui no Brasil. O italiano por si só é um povo muito religioso, católico. A Igreja Católica tem no Vaticano o Papa, que é o chefe da Igreja Católica. Então, os italianos vieram para cá e trouxeram consigo aquela religião, aquele fervor religioso que eles tinham. E o que eles vão fazer? Daqui para frente, a primeira adaptação desses italianos aqui na nova terra é a religião. E o que eles fizeram? Isso nós vamos ver no próximo programa.